Fala galera, beleza? Bom, eu sou o João Marcelo e hoje eu vou dar uma breve aula sobre determinante. Bom, antes de eu começar a fazer os cálculos, eu queria dizer que determinante você só consegue calcular se a matriz for quadrada, beleza? Bom, se a matriz não for quadrada, você não precisa nem tentar, que você não vai conseguir nunca. Bom, matriz quadrada não é nada mais nada menos do que uma matriz onde o número de linhas é o mesmo que o número de colunas. Beleza? Bom, para começar a aula de determinantes de hoje, eu queria falar sobre a ordem dos determinantes. Bom, vou começar falando sobre a primeira ordem. Bom, a primeira ordem é a ordem mais fácil que tem para calcular. Bom, vou explicar por quê. Vou dar um exemplo aqui, né? Bom, eu tenho uma matriz A que tem o elemento A11, beleza? Bom, o determinante vai ser o mesmo elemento presente na matriz, beleza? Cara, é só isso, determinante de primeira ordem, não tem nada de complicado, beleza? Ah, e outra coisa, determinante de primeira ordem, a matriz tem que ser 1 por 1. Bom, já que vocês já estão ferinha já na primeira ordem, eu vou passar para segunda ordem, beleza? Bom, a segunda ordem começa a complicar um pouquinho, mas nada para se preocupar. Bom, vou começar com um exemplo. Eu tenho aqui uma matriz A que possui os elementos 2, 3, 4 e 5. Bom, o determinante da segunda ordem não é nada mais nada menos do que a diferença entre o produto da diagonal principal e a diagonal secundária. Bom, como assim? Vou explicar aqui. Você tem aqui o determinante é igual a... Aí você vai multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair com os elementos da diagonal secundária. Por exemplo, eu tenho aqui 2 vezes 5 menos 4 vezes 3. Tranquilo? Bom, 2 vezes 5 é igual a 10 menos 4 vezes 3, que é igual a 12. Beleza? 10 menos 12 é igual a menos 2, ou seja, a solução é igual a menos 2, que vai ser o valor do determinante, tranquilo? Bom, agora que vocês já estão ferinha nisso aí, vou passar para determinante de terceira ordem, desculpa, que vai complicar um pouquinho mais. Bom, galera, para calcular a determinante de terceira ordem é bastante diferente do que as duas primeiras. Bom, apesar de ter o mesmo conceito que é a diferença entre os produtos da diagonal principal menos a secundária, mas aí vai mudar bastante coisa. Bom, por exemplo, aqui eu tenho a matriz. Se eu for pegar para calcular o produto da diagonal principal menos a secundária, eu ia fazer isso aqui, certo? Ia calcular os elementos. Beleza. Só que aí ia ficar esses 4 elementos aqui de fora. E não pode, né? Então o que a gente faz para resolver isso? Basta repetir as duas primeiras colunas, igual eu fiz aqui. Então, você do lado aqui, certo? Da matriz. Então você vem e calcula a diagonal principal menos a diagonal secundária, beleza, galera? Bom, é basicamente isso. Bom, galera, eu preparei um exemplo aí para vocês e o exemplo é o seguinte. Bom, eu tenho aqui uma matriz com esses elementos que vocês estão vendo na tela e eu fiz basicamente o que eu expliquei. Bom, eu repeti as duas primeiras colunas e multipliquei os elementos da diagonal principal e o da secundária e calculei a diferença. Bom, vou explicar aqui. Eu tenho aqui a diagonal principal. 1 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3 é igual a 15. 15 vezes 2, 30. E eu fui fazendo isso em todos os elementos das diagonais. E cheguei a esse resultado. Ou seja, não tem nada de
difícil aí. Beleza, galera? É só treinar bastante que vocês chegam lá. Bom, galera, e para finalizar a aula de hoje, eu vou falar sobre algumas propriedades dos determinantes que vão te auxiliar na hora dos exercícios. Bom, a primeira propriedade tem o seguinte conceito: se uma linha ou coluna de determinada matriz tiver os elementos iguais a zero, o determinante será nulo. Como assim nulo? Ou seja, igual a zero. Bom, eu mostrei essa matriz aqui como exemplo, e se vocês forem calcular o determinante dela, vocês verão que vai dar zero. Bom, a segunda propriedade tem o seguinte conceito: se duas linhas ou colunas de uma matriz tiverem os mesmos elementos, o determinante também será nulo. Eu coloquei essa matriz aqui de exemplo, e se vocês forem calcular também, vocês verão que o determinante é nulo. E a terceira propriedade também tem um conceito bem fácil, vamos dizer assim. Bom, se duas linhas ou colunas tiverem os elementos com valores proporcionais, o determinante também será nulo. Mas como assim valores proporcionais? Bom, vocês podem ver aqui que a primeira linha possui os elementos 2, 4 e 6. E a segunda linha possui os elementos 4, 8 e 12. Ou seja, é nada mais nada menos que o dobro da primeira linha, certo? Ou seja, o determinante também será nulo. Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Tenham uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. E valeu, galera. Fiquem com Deus.